Olá, o Opinião Saúde está começando. O tema de hoje é sobre medo e ansiedade. Como esses transtornos ajudam ou atrapalham o nosso dia a dia? O que fazer com o medo excessivo? E como diminuir a ansiedade? Tudo isso e muito mais agora no Opinião Saúde. O medo é uma resposta do organismo a uma ameaça imediata e bem definida, como medo de altura ou um animal feroz. Já a ansiedade é uma sensação de tensão e apreensão. Ficamos ansiosos por algo que pode ou não acontecer, como, por exemplo, fazer uma prova na escola e esquecer o conteúdo, ou falar em público e errar o texto. O medo e a ansiedade são sentimentos comuns e, muitas vezes, servem para nos ajudar e proteger. Mas, se eles vierem sem causa conhecida ou se apresentarem em excesso, pode ser prejudicial. Aí, então, é hora de buscar ajuda médica. Muitos são os profissionais envolvidos que trabalham com esses tipos de transtorno. A Thalita está aqui com a gente, ela é psicóloga e também docente aqui da Unifev. Vai falar pra gente um pouco da diferença, né, Thalita? Muitas pessoas confundem fobia, ansiedade, medo, esquizofrenia, loucura. O que dá pra falar um pouquinho de cada desses transtornos? Então, como você disse, são transtornos, né? Então, a gente tem os transtornos de ansiedade que vão estar associados ao TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente costuma falar que é TAG. Aí tem a esquizofrenia, que são os transtornos mentais. Isso eu posso chamar de doença. Isso, são transtornos. Só que existe também a ansiedade, o medo, que não necessariamente vão estar associados a algum tipo de transtorno, que são a ansiedade natural do nosso dia a dia, ou o medo do nosso dia a dia. Então vão ter variações que não necessariamente, então, a ansiedade ou o medo seriam, de fato, um tipo de transtorno. Tá, então eu não posso dizer que a ansiedade é uma coisa sempre ruim, o medo é uma coisa sempre ruim. Ele existe, na verdade, na nossa vida até como uma forma de proteção, né? Se eu tenho medo de um cachorro bravo, eu não vou chegar perto dele, isso me protege. Eu posso considerar assim? Isso é o medo. Então, diante de um estímulo concreto, um cachorro feroz, eu vou ter medo. Isso é para fins de sobrevivência mesmo. Preciso ter esse medo para que eu não vá até o cachorro e seja mordido e leve a outras consequências danosas à minha saúde. Mas, ao mesmo tempo, a ansiedade não necessariamente está associada ao estímulo concreto, tipo, diante desse animal. Às vezes, algo que vem no meu pensamento. Então, um sentimento ruim associado a algo que está por vir. Mas eu posso dizer, por exemplo, vamos dar o exemplo do cachorro que a gente falou. Eu tenho medo de cachorro, então eu vou ter medo de chegar perto dele para ele não me morder. Agora, a ansiedade também pode gerar essa situação. Por exemplo, eu lembro do cachorro, que eu tenho medo, aí eu vou ficar ansiosa se eu chegar naquela casa e aquele cachorro vai vir perto de mim, vai me morder, e isso é uma ansiedade ruim, posso dizer assim? Isso, que está associado, mas não necessariamente ao cachorro em si, mas situações associadas ao cachorro. O que pode acontecer junto com o cachorro. Isso. Ou muitas vezes alguém falou sobre. Então, às vezes a gente tem ansiedade, por exemplo, de andar de avião, né? A gente fica muito preocupado, mas nunca aconteceu nada. Mas alguém contou para você a respeito de um acidente ou de uma turbulência que passou, alguma coisa nesse sentido. Então, isso gera uma ansiedade. Gera uma ansiedade. O medo é quem passou por aquela turbulência e, diante da turbulência, ela teve medo, ficou assustada. Eu posso dizer que essa pessoa gerou um trauma, esse medo é por causa de um trauma que ela teve, ela viveu a situação ruim, no caso do avião, e ela vai ter medo para sempre de avião, ou isso pode ser revertido, curado, eliminado da vida dela? É um medo, mas não necessariamente um trauma que nunca mais vai ser curado. Então, é um medo que pode ser, sim, revertido diante de algumas situações, ou ela se expor e ver que em outras situações isso não acontece, ou até mesmo em casos mais extremos, procurar ajuda, algum tipo de profissional que possa ajudá-la. Mas muitas vezes é só o fato dela passar a se expor cada vez, continuar se expondo e ver que isso não se repete ou que não vai trazer consequências mais graves como ela esperava, ela vai entendendo e isso vai passando aos poucos. Tá, eu posso dizer então que o psicólogo é um dos profissionais que mais lida com isso. Muita gente vai até o consultório, procura os psicólogos,
psicólogos, não só o tratamento médico, às vezes a gente sabe que tem um acompanhamento de um psiquiatra para tomar algum tipo de remédio, né? Mas o psicólogo acompanha isso por muito tempo, né? Isso. Então, o que a gente sempre, quando tem casos desse tipo, de medo ou ansiedade muito excessivos, que podem gerar um transtorno, estarem associados a transtornos, é sempre importante que se procure um psicólogo e também, em alguns casos em que hajam necessidades de outros profissionais, o psiquiatra é o mais recomendável para o uso de medicações e aspectos que são mais voltados para o médico mesmo, no caso psiquiatra. Tá, eu acredito que muita gente, especialmente quem está em casa assistindo, a gente deve pensar assim, mas se eu tiver que procurar um psiquiatra, se eu contar isso para alguém, vão achar que eu sou doida, vão achar que eu fiquei louca, eu não vou contar para ninguém. Isso tem que ser desmistificado, né, Thalita? Porque o médico, às vezes, ele vai ajudar com a medicação, o psicólogo vai acompanhar, é isso mesmo? Exato. Então, o psicólogo, ele faz um atendimento psicoterapêutico, então ele vai voltar mais para a questão dos comportamentos, dos sentimentos que geram e tudo mais. E o psiquiatra, complementariamente, ele vai trabalhar com a questão mais dos sintomas mesmo, né, fisiológicos, como ataque cardíaco, sudorese. Todos esses sintomas estão relacionados ao medo, à ansiedade, e muitas vezes dificultam, né, a vida da pessoa, a forma dela lidar. Thalita, a criança que sempre refere medo do escuro. O escuro é uma das coisas que mais coloca medo nas crianças e até em alguns adultos, né? O escuro é uma das queixas principais dos pais quando vão procurar terapia para criança, em geral está associada à questão do escuro, mas hoje em dia tem outras questões também, os monstros e todas as questões que as crianças costumam falar bastante. Mas é importante a gente fazer uma diferenciação, que tem um medo que vem, né, na nossa filogênese da espécie mesmo, e um medo que é aprendido por meio... Esse medo que você está falando seria um medo instintivo, uma coisa que já nasce com a gente, é isso? Então a gente teria um medo que é biológico, que tem toda aquela função mesmo de sobrevivência que os animais têm e os seres humanos também. Em relação às crianças, também podem estar associados a alguns medos que foram sendo aprendidos, às vezes por verem os pais que têm medo de algumas coisas. Isso é importante falar. De repente a criança gosta do inseto e aí a mãe vai matar o inseto porque pode picar a criança e aí, cuidado, isso não é legal fazer, né? Não, isso não é recomendável, porque vai gerar esse tipo de situação mesmo. A criança vai passar a observar os comportamentos da mãe em relação àquele inseto, àquela situação, e ele aprende muito pela forma como as outras pessoas agem, né? A criança aprende muito imitando os outros, principalmente os pais. E quando ela vê os pais, que são os heróis e tudo mais, tendo medo, ela também pode passar a ter esse tipo de reação diante daquela situação. O que aí naturalmente não existiria. Isso, mas aí a mãe pode estar se perguntando assim lá em casa agora, mas espera aí, então se eu não posso falar pro meu filho que não é para chegar perto daquele animal, que ele pode morder e tal, eu posso explicar, mas sem colocar aquele pânico, aquele medo e falar, não chega perto e não gritar e não assustar a criança. Tem outras formas de se mostrar, né, de dar o exemplo. Exatamente isso. Então a gente tem que pensar a forma como a gente vai reagir. Então que não seja uma reação excessiva diante daquela situação. Então você pode explicar, descrever qual é o perigo daquilo, de uma forma clara e simples para que a criança entenda. De acordo com a idade da criança. Exato. Então a gente não vai sair explicando, né, o que pode gerar de todos os problemas. Filosofia para criança de 2 anos. Exato. Então tem que ter esse cuidado, mas ao mesmo tempo também se controlar na forma como vai reagir diante daquela situação. Era isso que eu ia falar, porque de repente o adulto, ele já sabe que aquilo vai fazer mal, que é prejudicial, que é perigoso, e ele tem medo. O medo às vezes é dele, né? Isso pode acontecer, eu tenho medo, eu sou adulto e tenho um filho e de repente eu passo o meu medo para ele. É muito comum isso acontecer? É bem comum. Justamente porque a criança aprende muito com os pais e uma das formas de se aprender é justamente observando o que os pais fazem. Então, diante disso, a criança pode ter essa reação sim, não necessariamente, mas é provável. E a fobia? Eu posso dizer que eu tenho uma fobia quando eu tenho que tipo de reação? Só um medo, uma ansiedade, eu não posso chamar de fobia. É quando a pessoa é colocada, por exemplo, num elevador e ela tem claustrofobia. Eu tenho medo de lugares apertados e fechados. Ela vai começar a chorar, a gritar, a espernear, ou ela consegue controlar isso? Quando eu diagnostico uma fobia?
Então, a fobia são, em geral, aspectos, reações muito intensas diante de situações que poderiam ser naturais para outras pessoas, mas para aquela pessoa envolvem reações intensas e justamente associadas a taquicardia, sudorese, tremores, e se tornam incontroláveis, porque estão relacionadas a reações fisiológicas da pessoa. Nesse caso, o remédio poderia ajudar. Nesses casos, sim, mas sempre a recomendação de fazer associado atendimento terapêutico, para que tenha um acompanhamento, para que algumas coisas possam ser modificadas, algumas técnicas possam ser utilizadas e que vão ser da área da psicologia.